Pedrinho nasceu em 29 de outubro de 54, cercado por várias e várias circunstâncias familiares, muito difíceis. Uma delas foi a agressão física e psicológica que a mãe dele sofreu. Essas agressões vinham com espancamentos do pai do Pedrinho para com a mãe dele. E o que acontecia? Esses agravantes que decorriam dessas agressões fizeram com que Pedrinho nascesse com um afundamento craniano. Esse afundamento craniano trouxe para a vida posterior do Pedrinho grandes agravantes que fizeram com que ele se tornasse o que se tornou. Médicos afirmam que o Pedrinho só virou o que virou devido às violências que ele cometeu com as pessoas por conta das agressões que ocorriam durante a gestação dele. Aos 14 anos, Pedrinho cometeu o primeiro homicídio. Ele tirou a vida de um homem que teria cometido uma injustiça com o pai dele. Injustiça essa que nunca foi dita pelo próprio e também nunca foi confirmada quando ele fazia entrevistas. Essa primeira brutalidade fez com que Pedrinho ficasse conhecido e manchasse o nome dele. Aos 14 anos, ele mata pela primeira vez. A vítima é um parente. Que idade você tinha quando sentiu vontade de matar pela primeira vez? 14 dias para 15. Você sentiu desejo? Isso. E como é que surgiu em você o desejo de matar alguém? De matar porque eu tomei um soco no pé da venta que meu Zé inchou. Falei, vou matar você. Era a primeira. Ele afirmou em uma de suas entrevistas que tirou a vida de criminosos, abusadores sexuais e também de pessoas ligadas ao crime organizado. E durante a percorrida do Pedrinho, durante esses 40 anos que ele passou indo para uma cadeia e outra, ele ficou conhecido como o justiceiro dos criminosos. Ou seja, ele tirava a vida de pessoas que cometiam atos brutais, crimes peculiares na época. Esses 71 homicídios foram colocados como homicídios feitos por ele judicialmente. Porém, o próprio, em entrevistas e documentários, afirmou ter matado mais de 100 pessoas. Daí a fama dele percorreu por todas as prisões por onde ele passou. E na cabeça do próprio Pedrinho, ele tinha que tirar a vida dessas pessoas, porque era um destino, era como se fosse uma missão dele. Isso devido às agressões que ele sofreu durante a sua infância e também às agressões que sua mãe sofreu na época em que estava gerando ele. E isso ficou marcado na vida do Pedrinho e ficou marcado durante as indas e vindas dele durante a sua vida na cadeia. E como a fama dele era muito vista por criminosos que cometiam crimes muito peculiares na época, ele tinha a fama de ser o justiceiro dos criminosos. E essa justiça feita por ele era matar esses criminosos que, na vista social, num público social, era visto como monstros, ou seja, agressores sexuais, pessoas ligadas ao tráfico. Durante a vida do Pedrinho nas prisões, sempre tiveram falas de um certo pacto que ele tinha feito para não morrer, para se livrar de vários atentados que cometiam contra ele. Ou seja, esse pacto geralmente para muitos é um mito ou uma verdade. Para ambas as partes, talvez possa ter sido verdade ou não. O próprio Pedrinho, em entrevistas e documentários, disse que tinha sim um laço, tinha um elo. Até mesmo no próprio corpo do criminoso havia tatuagens emblemáticas, tatuagens que faziam sinal ao que muitos referem ser obras e também feitos de rituais obscuros. Mas será mesmo que o Pedrinho tinha esse ato místico na sua vida? Muitos afirmam que era o próprio instinto de sobrevivência dele. Sim, conviver num ambiente onde várias pessoas cometem crimes brutais há de se prevenir. E o Pedro era muito, muito esperto e muito safo de muitas coisas. Ele previa, ele era muito meticuloso em muitas façanhas que ele tinha na época.
E o Pedrinho afirmava em próprias entrevistas e documentários que não era só o pacto, e sim a esperteza, a proatividade que ele tinha em saber superar determinados tipos de acontecimento na cadeia. Mas, como ele também nunca negou que fez ou não atos obscuros na época, fica aquele mito. E os próprios presidiários falavam na época e temiam ele pelo fato. E o que levou o pai do Pedrinho a ser preso? Como eu mesmo falei aqui para vocês, o pai do Pedrinho cometeu vários crimes. E um dos crimes mais hediondos foi ter agredido a própria mãe do Pedrinho. E o Pedrinho nutria um amor muito grande por essa mãe. E ela ia visitar ele nas prisões onde ele passou. Ela ajudava ele, conversava com ele, falava para ele não ir para esse lado. E o Pedrinho sempre ouviu, mesmo não dando muita atenção à mãe, sempre ouviu demais ela. E sempre nutriu um amor muito grande pela mãe. Ele mesmo falou nas próprias entrevistas concedidas a podcasts e também a documentários que ele tinha um amor perpétuo e mútuo pela mãe dele. E o que aconteceu? O pai, em uma das agressões com a mãe do Pedrinho, acabou tirando a vida da própria. E daí o Pedrinho ficou sabendo, né? Ficou sabendo na prisão e prometeu que iria tirar a vida do próprio pai. Porque, como ele nutria esse amor pela mãe, ele achou imperdoável o que o pai fez. Daí, ele encontrou com o pai dele na prisão, ele pediu para fazer uma visita ao pai dele na prisão, porque, por incrível que pareça, o pai foi preso na própria prisão onde o Pedrinho estava. E o que aconteceu? Ele fez uma visita ao pai em uma dos cárceres onde o pai estava, né? E em uma das conversas, ele alimentava uma conversa, ele alimentava um, um jogo antes de cometer o ato. E ele, conversando com o pai dele, ele tocou no assunto da mãe. E daí alimentou a vontade dele de tirar a vida do pai. Ou seja, ele entrou em uma luta corporal com o pai e acometeu de dar 25 golpes de faca no pai dele. E no dia 5 de março de 2023, o Pedrinho estava caminhando por uma calçada quando se deparou com dois homens encapuzados em uma moto que acabaram atirando contra ele e o que fez ele perder a vida. Além disso, além dos tiros que vitimaram, eles ainda saíram da moto e, para confirmar o ato que fizeram com o Pedrinho, cortaram o pescoço do mesmo. Porque, como muitos sabem, né, como eu mesmo trouxe aqui no vídeo, a fama do Pedrinho era muito voluta nessa questão. Ou seja, as pessoas acreditavam mesmo que ele não morria, porque ele já sofreu muitos golpes, muitos atentados, até tiros contra ele foram proferidos e acabou criando-se uma lenda. E para isso não acontecer nesse momento em que ele foi vitimado, no dia 5 de março de 2023, para confirmar o ato, eles cortaram o pescoço do Pedrinho. E daí foi-se a lenda que nutria que o Pedrinho Matador nunca morria. Daí eles conseguiram confirmar que o próprio não sairia ileso naquele dia. A história do Pedrinho Matador não tem nada de sobrenatural, nem de místico. Foram escolhas que ele cometeu durante toda a vida dele. Ele achava que aquilo que ele tinha feito era certo. Mas a culpa não só recai sobre ele, recai também sobre a convivência que ele teve com um pai que era totalmente abusador na época. Um abusador, um agressor, que fez com que construísse a imagem do Pedrinho como a gente vê hoje, entende? Ele não tinha uma certa linha de raciocínio o que era certo e o que era errado. Ele nutriu raiva, ele nutriu ódio durante toda a vida dele. Ele via a mãe ser espancada, a mãe dele na gestação era espancada pelo pai dele. Então ele
tinha aquilo, ele via aquilo como certo. E para não cometer um ato naquela época com o pai, ele descontava totalmente aquela raiva que ele tinha em pessoas que naquela época cometiam crimes odiosos. E quando ele teve a oportunidade de tirar a vida do próprio pai, ele tirou, porque naquele momento era o fim da picada para ele. Então, o que eu posso te dizer nesse vídeo? Eu posso te dizer o seguinte: o Pedrinho errou em tudo o que ele fez. Ele errou em ter cometido vários crimes, ele errou em ter cometido e ter tirado a vida de muitas pessoas. Porém, ele era vítima das suas próprias escolhas e vítima também do que aconteceu com ele durante todo o percurso da vida dele. E você, gostou do vídeo aqui do canal? Quer que eu traga mais vídeos parecidos com esse? Coloca aqui nos comentários, coloca o que você acha também da história que aconteceu hoje e traga opiniões também, curiosidades sobre vídeos que eu possa vir trazer aqui, curiosidades também que às vezes eu deixei de trazer, algo que complemente esse vídeo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui para que a gente possa crescer e ainda assim melhorar.